Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aí no nosso canal, você que está vivendo com a gente essa experiência com a Palavra de Deus de maneira, assim, muito especial nessa Semana Santa, né? Nesse tempo de grande e profundas graças da parte de Deus para cada um de nós. Espero que ontem, Domingo de Ramos, tenha sido um dia bom para você e frutuoso. Espero que você tenha ido à missa, né? Em nome de Jesus, espero que você tenha ido à missa, experimentado do início dessa Semana Santa, dessa semana maravilhosa onde Deus nos convida a viver a experiência do amor, nos convida a meditar sobre o Deus que nos ama sem a gente merecer. A gente não fez nada para merecer um amor tão grande, mas Ele faz porque Ele ama. Então essa é a experiência da Semana Santa, é de perceber que mesmo a gente não merecendo, Ele não deixa de amar, Ele não deixa de se entregar, Ele não deixa de se ofertar. Uma coisa que ontem nas missas eu falava para as pessoas, porque geralmente esse dia, né, Domingo de Ramos, as missas ficam muito cheias, né? E aí eu falava para as pessoas que muitas vezes a gente vem atrás de um ramo para levar para casa um negócio, né? Só que a gente vai levar esse ramo para casa e ele vai murchar, vai secar. Mas o amor de Deus que a gente experimenta nessa semana, ele não murcha, ele não passa. Então isso que tem que ser a experiência principal da gente nessa Semana Santa. Então, bem, hoje nessa segunda-feira, né, que geralmente é dia de muitas atividades na igreja, né, é a semana de morar na igreja, e eu espero que você viva muito bem isso, porque para mim sempre foi maravilhoso, para mim sempre é maravilhoso e é algo que eu dizia para os jovens daqui que é algo que me abastece para viver o resto do ano. Então, a primeira leitura de Isaías vai falar sobre esse servidor, esse servo que eu sustento. Então, nós vamos ver que o servo é sustentado por Deus. Aquele que serve o Senhor, ele não serve sem sentido. Ele serve e o Senhor é aquele que o sustenta. O Senhor é aquele que vai, como eu posso dizer, é aquele. Então, a primeira leitura de hoje do profeta Isaías vai falar é um dos poemas do servo, né? O servo sofredor. E esse servo, ele é um servo que ele passa pelo... E nesse momento aqui do 42, ele não vai falar tão especificamente dos sofrimentos, mas vai falar do servo que é sustentado pelo Senhor. E quando o servo é sustentado pelo Senhor e ele compreende que ele é sustentado, isso dá sentido aos sofrimentos que podem vir. Isso dá sentido à missão que ele vai desenvolver. Então, na minha vida, na minha pastoral, na minha família, na minha missão, na minha vocação, eu preciso compreender que é o Senhor que me sustenta. Ele me sustenta, me enche com o seu Espírito, ou seja, me dá tudo que eu preciso para fazer o que ele pede. Então, a gente vai meditar muito Isaías com os poemas do servo agora na Semana Santa, porque isso, compreender que Deus sustenta, ser cheio do Espírito Santo, ou seja, extirpar as oportunidades, não se permitir as oportunidades de pecado, mas buscar a graça de Deus, é isso que dá sentido à vida de um servo. O servo, ele vive para isso, para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio da graça de Deus e para se reconhecer sustentado por Deus. Eu não mereço, eu não sou ninguém, mas o Senhor me sustenta. Por quê? Ele me sustenta em vista de uma missão, que é uma dupla missão. Ele me sustenta em vista da minha missão de me salvar, mas também de levar a salvação para os outros. Por quê? Porque vai dizer que o servo é aquele que cura, que liberta os cativos, que abre os olhos dos cegos, que é luz para as nações, que ajuda quem está preso a sair da prisão. Então, ou seja, o Senhor me sustenta em vista da minha salvação pessoal, mas também da obra que eu posso fazer na vida de outras pessoas e se tornar a salvação. Então, não é por merecimento que ele me sustenta, mas ele me sustenta porque ele sabe que sem a graça dele eu não vou ser salvo. Ele me sustenta porque sabe que sem a graça dele e sem o Espírito Santo eu não tenho condições de alcançar o outro. Então, Deus me sustenta em vista
da obra de salvação dele. Não é por mim. Na verdade é para minha salvação. Mas não é por mim, é para a minha salvação. Também a gente vai ver que o Senhor nos chama para a justiça e para fazer o bem. Ou seja, fazer o que precisa ser feito, né? O Senhor nos chama à justiça, então é fazer o que tem que ser feito, ser responsável e coerente com a missão que Deus concedeu a cada um de nós, ser coerente com o chamado de Deus, ser coerente com uma vida de santidade, lutar contra o pecado. E também fazer o bem, ou seja, praticar o bem para com os outros. Porque às vezes a gente tem desejado ou praticado mal contra outras pessoas, seja pela mentira, pela fofoca, pela indiferença, pelas injustiças. Então o Senhor nos convida a fazer o bem, a oferecer o melhor que temos para os irmãos, para as pessoas que estão próximas de nós. Então nós vamos ver no Evangelho que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, então, ou seja, Jesus está se preparando para se entregar. E é uma coisa muito importante isso, porque ele não é levado, ele vai para o sacrifício. Ele não é levado para um sacrifício, mas ele vai. E antes disso, ele vai a Betânia, na casa dos seus amigos. Por quê? Deus sustenta ele, mas ele precisa dos amigos. Deus sustenta ele, mas Jesus também entende que os amigos são importantes, porque são pessoas que também são o seu apoio. São pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. São pessoas que estão fazendo a mesma experiência de fé que você e podem muitas vezes ser suporte e apoio para a sua caminhada. Então por isso ele vai a Betânia, também para estar com os amigos, para partilhar, para escutar, para ser livre, que com os amigos a gente é livre, não livre de libertino, mas livre de ser você mesmo, livre de escutar e poder falar sem ser julgado. Então esse é o ambiente. E ser livre, porque ser santo é ser livre. Então ali era um ambiente onde ele vivia a santidade também. Não era um grupo de amigos que ele ia para beber, para pecado, que nem a gente tem, né? Às vezes a gente dá muita atenção a esses grupos de amigos de pecado que não ajudam a ir pro céu. Não, ali era um lugar de céu, sabe? Betânia. E aí a gente vai ver, cada um na sua missão. Marta tá servindo, mas agora ela tá servindo já não tá reclamando. Marta tá amadurecendo, ela já tá servindo sem reclamar. Lázaro era um dos comensais, estava na mesa ali conversando com Jesus, né? E Maria sempre aos pés. Mais uma vez, Maria vai estar aos pés de Jesus. Só que agora ela vai aos pés de Jesus com um perfume. Ela vai ungir os pés de Jesus com esse perfume que ela vai trazer. Vai ungir, vai lavar com lágrimas, ungir com perfume e secar com os cabelos. Então, ou seja, ela vai dar tudo o que ela tem. As lágrimas, o cabelo, o perfume que era caro. Maria está entregando tudo, está depositando tudo aos pés de Jesus. Ela entendia por que ela estava fazendo aquilo? Não. A gente entende que ela está fazendo isso por gratidão, né? Está fazendo isso por gratidão porque ele livrou ela dos 7 demônios. Está fazendo isso por gratidão porque ele ressuscitou o irmão dela. Então tem muita gratidão no coração de Maria. E aí, nesse movimento de gratidão, ela derrama tudo nos pés de Jesus. Ela podia, na gratidão, dizer somente obrigado a ele. Mas ela, na gratidão dela, que a Maria também é intensa, então ela derrama tudo aos pés de Jesus. E aí a gente vai ver a postura de Judas. Que Judas estava preocupado com o perfume podia ser vendido. Mas vamos parar para pensar uma coisa. O perfume era de quem? O perfume era de Maria. Se o perfume era dela, ela podia fazer o que ela queria com ele. Ela não era obrigada a vender para dar o dinheiro aos pobres. O perfume era dela e ela podia fazer o que ela queria. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente está se acostumando a se meter demais na vida das pessoas. Maria estava se derramando nos pés de Jesus. Maria estava fazendo o que ela podia para agradecer. E Judas estava julgando a atitude dela, porque tinha outros interesses. E muitas vezes também quando a gente julga o outro, quando a gente não quer compreender a atitude do outro, quando a gente quer se meter na vida do outro, é porque a gente tem outras intenções. É porque a gente não está na justiça, a gente não está na retidão. Então, mais uma vez, o convite dessa liturgia de hoje é fazer o que deve ser feito e viver a justiça. Se mete com aquilo que é teu, cuida do que é seu, vive a sua vida, busque o que você precisa converter e mudar e para de se preocupar com a vida dos outros. Porque a vida do outro é do outro.
Se ela estivesse fazendo alguma coisa de errado, quem ia responder era ela. Então não se mete na vida dos outros, não. Olhe para a sua vida, encontre na sua vida motivos de conversão e cresça nesse tempo de Quaresma, nesse finalzinho, né, na Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.